Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Momento Medicina. E no nosso quadro O Mundo Mais Criança, quem nos recebe é o doutor Sandro Muniz, ele que é otorrinolaringologista. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, prazer, Roberta. Obrigado pela oportunidade de estar falando para vocês aqui hoje no canal. Doutor, nós que agradecemos a sua presença e hoje vamos falar de um assunto muito interessante e com muitas dúvidas. Você sabe o que é otosclerose? Doutor, para que todos entendam, o que é otosclerose? É um nome comprido, às vezes complicado de falar, né? Otosclerose. E às vezes as pessoas têm uma ideia totalmente diferente do que pode ser. Não tem nada a ver com esclerose mental, cerebral, nada disso. A otosclerose é um problema de reabsorção óssea, especificamente dos ossículos do ouvido. Para quem se lembra, que já aprendeu na faculdade ou na escola, no ouvido a gente tem 3 ossículos que são responsáveis pela condução do som, que são a bigorna, o estribo e o martelo. São 3 ossículos que se articulam entre eles e eles conseguem amplificar o som para que aquele som que chegue mais fraquinho na membrana do tímpano possa ser amplificado e ser ouvido com uma capacidade maior. Só que a articulação entre esses ossículos, no caso da otosclerose, ela não está tão, vamos dizer, lubrificada. Então, é como se essas articulações, é uma articulação como se fosse o joelho, o cotovelo, as articulações do dedo, são articulações como outras quaisquer que a gente tem no corpo. Mas elas não estão funcionando perfeitamente, elas não estão bem lubrificadas, vamos dizer num termo bem para as pessoas entenderem. É como se elas estivessem um pouco enferrujadas, vamos dizer assim, tá? Então, como elas não estão articuladas com essa perfeição que a gente tem, né, naturalmente, então o som ele chega a princípio mais baixo do que ele deveria chegar no ouvido interno. Então, a pessoa que tem otosclerose, de regra, ela vai ouvir um pouco pior do que as pessoas normais, as pessoas que não têm otosclerose, mas não necessariamente ela é uma pessoa que não ouve nada, que não é uma pessoa surda, tá? Lógico que tem casos que a otosclerose pode levar até a surdez completa se ela atingir também o ouvido interno. Mas o mais comum, o quadro mais comum que a gente vê em otosclerose é uma perda auditiva parcial. A pessoa ouve, mas ela não ouve com tanta clareza. Doutor, agora vamos falar sobre sintomas. Sim. O sintoma principal, como eu disse, é a perda auditiva. E é uma perda auditiva progressiva. Ela costuma avançar com o passar dos anos, tá? É uma doença, por exemplo, que não é nada comum em criança. É bem incomum em criança. O mais comum é a partir dos 30 anos em diante. Lógico, tem pessoas um pouco mais jovens, mais jovens que isso, mas o mais comum é a partir dos 30 anos, uma perda auditiva progressiva. Ela vai aumentando com o passar dos anos, porque aquela rigidez dos ossículos vai aumentando também, então por isso que ela é progressiva, né? Ela nunca acontece de maneira repentina e também não acontece de nascença, por exemplo, então é uma perda auditiva progressiva. Fora a perda de audição, que é progressiva e pode até chegar à surdez, mas é muito raro, tá? Se a otosclerose atingir o ouvido interno, ela pode chegar à surdez, mas isso é muito mais difícil acontecer. Mas fora isso, é muito comum também o tinnitus, o zumbido. As pessoas reclamam muito sobre o zumbido na otosclerose, tanto que eu tenho vários pacientes que eu já operei e que a queixa principal deles não era a perda de audição, era o zumbido. Então, eu tive pacientes que eu falei, olha, você vai recuperar a tua audição, vai melhorar tal. Tudo bem, doutor, mas esse barulho vai passar? Então, é incrível como esse sintoma é um dos que mais incomodam. Para quem tem zumbido sabe o quanto isso é incômodo. E nesse caso da otosclerose é bastante comum também. Então, é um sintoma bem comum. É bem comum nas mulheres e é comum as mulheres dizerem que essa perda de audição ela se acentua na gravidez. Tem diversos estudos sobre isso. Alguns dizem que realmente essa perda de audição pode aumentar na gravidez porque você tem todo o metabolismo ósseo entre a mãe e o filho acontecendo que pode acelerar o processo de otosclerose. Agora, tem outros trabalhos que falam que não, que a mãe ela associa porque tem todo um lado afetivo, emocional junto. De qualquer maneira, quando eu tenho pacientes que elas estão indo ter o bebê agora, eu estou planejando ter um bebê agora, esse ano. Eu falo, não, então tenha o bebê primeiro e depois a gente faz a cirurgia quando é indicado a cirurgia. Okay. Doutor, a doença ela é hereditária?
Sim, tem um componente hereditário forte, então é uma coisa que a gente sempre pergunta para os pacientes que têm autoesclerose, tem alguém na família, tal? Então, e geralmente a pessoa quando começa, a princípio ela fala que não, mas quando começa a puxar pela memória, ela fala, eu tinha um primo, um tio que nem era de idade, assim, para ter aquela perda auditiva da idade, né, que é a presbiacusia, e teve um quadro parecido com o meu, tal. Quando começa a puxar na lembrança, é muito comum ter alguém na família que tenha autoesclerose, então tem componente hereditário, sim. Ok. Doutor, vamos falar sobre tratamento, mas eu gostaria de saber se existe algum tipo de tratamento para prevenir. Então, quando o processo de autoesclerose começa, um tratamento medicamentoso que a gente pode usar é o alendronato. É um medicamento que ele tenta segurar a evolução da doença para que a perda de audição não evolua tão rapidamente e, na melhor das hipóteses, que ela estacione. Tá? Então, esse tratamento não é que ele vai prevenir, mas ele vai tentar segurar um pouco a evolução da doença. Isso é estudado e tal, apesar de ser uma medicação meio chata de tomar, porque é um comprimido que você toma uma vez por semana e você tem que tomar com bastante água, porque se esse comprimido ficar parado no esôfago, ele pode causar uma irritação muito grande. Então, é um tratamento que visa segurar a evolução do problema. Ele não consegue reverter, por exemplo, se a pessoa já está com uma perda de audição, ele não vai reverter essa perda, mas ele pelo menos tenta não deixar a evolução, que a doença evolua muito rápido. Tá? E o tratamento também seria cirúrgico? Então, o tratamento da autoesclerose. Se você for pensar na questão do som, você pode, além da cirurgia, para a gente não ir falar direto da cirurgia, você pode usar um aparelho de audição comum também, convencional. Então, com um aparelho de auditivo convencional, você, lógico que não está tratando a doença, mas você está melhorando a audição e, ao mesmo tempo, você pode estar melhorando um pouquinho o zumbido também, que hoje em dia alguns aparelhos auditivos, eles conseguem melhorar também o zumbido, eles fazem um anti-ruído, vamos dizer assim, um tratamento que segure um pouco a questão do zumbido. E o tratamento cirúrgico, eu que sou cirurgião, sou suspeito, porque eu gosto de operar e graças a Deus, os casos que eu tenho operados, eles foram muito bem sucedidos. Então, para a gente é muito gratificante. Você ter um paciente que tem uma qualidade de vida ruim, você opera e você transforma a vida dessa pessoa. Como, graças a Deus, eu acho que eu não tive problemas nas minhas cirurgias, pelo menos de autoesclerose, então eu não tenho muito receio em indicar. Se há indicação, eu acho que... Eu costumo falar para os meus pacientes o seguinte, se fosse, para eu entender o que eu acho melhor, se fosse comigo, o que eu preferia? Será que eu preferia usar um aparelho auditivo? Será que eu preferia tomar um remédio só para que a doença não avançasse? Não, eu preferia ser operado. Se fosse num cirurgião que eu confiasse, eu preferia ser operado. E a resposta é muito boa. Você ganha um amigo para o resto da vida. Não é só um paciente, ele acaba virando um amigo também. Eu tenho diversos casos para te contar, depois se quiser eu te conto alguns específicos. Que bom, doutor. Doutor, perda da audição e a tecnologia a favor da audição. Eu queria que o doutor comentasse com a gente isso. Sim, então, a gente estava falando sobre a autoesclerose, que é um problema específico, mas assim, existem vários outros tipos de perda de audição. Os próprios aparelhos auditivos convencionais, como a gente citou aqui, eles têm evoluído muito ultimamente. É incrível. Cada congresso que a gente vai, a cada 6 meses, parece que há uma revolução nessa área. Você tem hoje em dia aparelhos que eles são digitais já há algum tempo, então o ajuste do som é muito mais preciso. Então, muitas vezes a gente ouve aquele paciente idoso que antes usava aqueles aparelhos antigos e não se adaptavam. Hoje em dia, se eles forem usar os novos, eles vão ver que é outra coisa. Ele é adaptado exatamente à perda do paciente, ao que ele precisa, tá? Então, essa é uma grande diferença na equalização. E esses aparelhos, por exemplo, eles têm hoje em dia conexão com celular, com Smart TV, conexão com microfones, por exemplo, que um professor de faculdade pode usar na lapela, então o aluno pode estar ouvindo diretamente. Tenho casos assim também, pacientes universitários que já estavam deprimidos porque não estavam participando da vida da universidade, etc. Depois se transformaram,
Tá? Então, isso é uma das coisas que existem, falando só sobre o aparelho auditivo convencional. E tem as próteses auditivas implantáveis hoje em dia. Então, já é um outro mar de possibilidades que vai desde a prótese osteoancorada, que é uma prótese ancorada no osso, debaixo da pele, e que ela transmite por ondas magnéticas para um dispositivo externo e a pessoa consegue ouvir, até o implante coclear, que é o nosso carro-chefe aqui hoje em dia, porque é a possibilidade de uma pessoa surda ouvir, que já é um eletrodo que é colocado dentro do ouvido interno. Então, a gente tem casos recentes nossos de crianças que já estão ouvindo, já estão começando a se comunicar. Então, assim, é uma infinidade de coisas que, assim, cada um desses assuntos dá para gerar uma entrevista e mesmo assim a gente não vai conseguir esgotar. Então, é uma área muito, para mim, apaixonante, porque eu gosto de som, eu gosto de música, o meu hobby é ser DJ, então eu acho que o mundo sem música é muito triste. E a gente vê o quanto isso transforma a vida das pessoas nas mais variadas idades, desde aquela criança que vai começar a ouvir, até um caso que a gente tem de uma universitária, que eu te falei, né, que ela estava toda deprimida e de repente desabrochou para a vida, né? Até um pai que não tinha conhecido ainda a voz do filho, porque o filho tinha 5 anos e ele tinha perdido nos últimos 5 anos a audição, e ele ouviu a primeira vez a voz do filho. Então, a gente tem exemplos, assim, e histórias que são emocionantes, geralmente. Nossa, emocionante mesmo. Doutor, eu não deixaria de lhe dar os parabéns pelo seu profissionalismo. Doutor, você tem um canal, não deixaria de comentar, um canal no YouTube, um canal muito informativo. Eu gostaria que você deixasse o endereço do seu canal. Claro, vai ser um prazer contar com vocês. O quanto mais vocês puderem acessar, o quanto mais a gente vai conseguir produzir conteúdo, que eu acho que isso que é interessante para o canal e para todo mundo, né? Então, se você colocar no Google, no YouTube, Dr. Sandro Muniz Otorrino, ou Dr. Sandro Muniz Otorrinolaringologista, já vai aparecer nas primeiras buscas, tá? São vídeos que a gente produziu com bastante carinho para vocês e a gente pretende continuar produzindo mais. Mandem suas dúvidas, o que a gente puder sanar, o que a gente puder esclarecer, a gente vai tentar, porque a gente sabe que não é todo mundo que consegue acesso, passar em consulta comigo ou com algum especialista. Então, o nosso intuito é explicar para as pessoas que às vezes estão distantes, né? É isso aí, doutor. É um canal muito informativo. Novamente, lhe dou os parabéns por isso, porque hoje em dia a gente sabe que a internet é o meio mais acessível de fazer pesquisas. Então, parabéns pelo seu trabalho, viu, doutor? Obrigado, disponham sempre. A gente está disposto a esclarecer mais dúvidas, porque a gente sabe que é um mar de dúvidas e a gente está aqui para tentar elucidá-las. Isso aí. Doutor, muito obrigada agora pela sua participação tão valiosa aqui no programa Momento Medicina. Obrigado. Até mais. O programa Momento Medicina vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Aqui você encontra informação com responsabilidade.